galera da aulad.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia e estamos aqui para continuar nossa saga pela histologia vegetal, falando agora dos sistemas de sustentação ou dos tecidos de sustentação. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e comente aí para onde você está estudando, se tem prova amanhã, se é semana que vem, conte aí dos seus estudos pra gente, beleza? Pessoal, histologia vegetal, raiz. Obviamente que isso aqui vai servir para caule também. Na aula que tiver histologia caule, eu vou te falar sobre esses tecidos também. Tranquilo? Mas beleza. A gente tem então a epiderme, o córtex e o cilindro vascular, que são as regiões permanentes dos vegetais, aqui no caso da raiz. E aí nós temos as zonas de crescimento da raiz, todos eles formados a partir dos meristemas primários, protoderme, meristema fundamental e procâmbio. No caso, esses tecidos de sustentação que nós veremos agora, esclerênquima e colênquima, eles são formados principalmente pelo meristema fundamental, por isso que está em azul. Aliás, se você já viu todas as aulas, vocês perceberam, né? Ó, tudo que era de procâmbio estava em vermelho, tudo que era de protoderme estava em pretinho, tudo que era de córtex estava em azul. Ah, viu? Que legal, organizei tudo, né? Espero que tu goste. Mas enfim, sustentação, esclerênquima e colênquima. São dois tecidos de sustentação, coloquei os dois na mesma videoaula. Por quê? Porque esses dois tecidos, eles são muito semelhantes. Eles vão ter algumas diferenças básicas, tipo, um é de um jeito e o outro é do outro. Quer ver? Olha só. Esclerênquima são células mortas, é um tecido morto com parede celular de lignina. Lembra que a lignina estava presente lá no esclerênquima, lá no xilema, no esclerênquima é óbvio que tá, né? No xilema, lembra que a parede celular lá do xilema era a lignina? Então está aqui presente no esclerênquima também é um tecido morto, assim como o seu xilema. Aqui é um tecido vivo. E a parede celular é de celulose, polissacarídeo lá e tal, presente ali na maioria das células do parênquima, lembram? Então, ó, celulose é um tecido vivo, é o seu colênquima. Essa é a principal diferença, ou uma das principais diferenças, tecido morto e um tecido vivo, colênquima vivo e o esclerênquima morto. Muitos associam esse esclerênquima a uma rigidez da planta, né, deixando a célula um pouco mais rígida, mas o que já caiu em prova é que essa rigidez, na verdade esse tecido, está relacionado com uma elasticidade. Elasticidade no sentido, nesse sentido assim, ó pessoal, você tem uma árvore lá grandona e tal, e ela recebe muito vento. Só que ela recebe esse vento, o vento bate, tende ela e ela volta para o mesmo jeito que ela estava antes. Isso mostra uma elasticidade da árvore que é conferida pelo esclerênquima, tá? Então essa elasticidade é de esclerênquima, cuidem isso, porque o seu colênquima ele vai conferir a uma plasticidade da planta. O que seria uma plasticidade? Pessoal, se você pega o plástico, você dobra ele, ele fica. Então isso é plasticidade, é você sofrer uma tensão e ele não voltar. Então por um caso, se uma árvore tivesse mais colênquima do que esclerênquima e tivesse sofrendo pressão de vento, ela dobraria e ficaria. Então essa seria de uma planta rica em colênquima. Se ela volta para o seu estado normal, depois de uma tensão de vento, ela está rica em esclerênquima, elasticidade. Já apareceu isso em provas, tá? Esclerênquima, elasticidade, com essa relação ao vento dela voltar para o lugar que ela estava. Plasticidade no colênquima, você molda do jeito que você quiser quando tem muito colênquima. Tranquilo? E aí o esclerênquima, você consegue perceber ele, por exemplo, na pera. Vou botar aqui, ó, exemplo. O fruto pera, ele apresenta, quando você come a pera, ela tem uns grãozinhos, parece uns grãozinhos de areia. Aqueles grãozinhos que você encontra são esclerênquima, mais especificamente células que nós chamamos de esclereídeos, tá? E a gente encontra também esses esclereídeos, por exemplo, em casca. A noz, ela tem uma casca firme, é de esclerênquima. O coco, que tem aquelas fibras de coco em volta, é esclerênquima. Então, as células que formam as fibras, deixa eu botar aqui, ó, por exemplo, fibra de sisal, fibra de jutá, fibra de linho, tudo isso é fibra de esclerênquima. Tá?
fibras que estão presentes no esclerênquima. Então, são estruturas que a gente encontra, são dois tipos de células, então, esclereídeos e fibras. As fibras, como por exemplo, a gente tem essas células aqui, e dos esclereídeos a gente tem como exemplo ali no fruto, na pera, a gente tem essas estruturas. Percebam um detalhe importante, esclerênquima não existe só aqui no córtex, tá? Apesar dele ser formado por meristema fundamental, esclerênquima e colênquima, eles estão distribuídos pela raiz ou pela planta. Tá? Então esse esclerênquima, eu acabei te dando exemplos aqui de locais onde ele se encontra no fruto, em algumas folhas e até mesmo no caule, né? Saindo um pouquinho da raiz, mas vai ser um tecido bem distribuído pela planta, então por isso que eu não coloquei muito relacionado com a raiz. Colênquima também, e as células que formam ele são células de fibras. Tá? Então existem algumas fibras que também são colênquima, que a gente encontra em fibras vegetais. Feito, meus queridos? Então, esclerênquima e colênquima, as diferenças: células de fibra e esclereídeos, células fibrosas. Onde é que a gente esclerênquima de tecido morto com parede celular de lignina, colênquima tecido vivo, parede celular de celulose. Esclerênquima está relacionado com uma certa rigidez, vê a casca da noz, por exemplo, mas principalmente uma elasticidade da planta, e o colênquima com uma plasticidade. Você molda aquele galho, significa que ele está rico em colênquima. Feito, meus queridos? São os dois tecidos de sustentação que finalizam aí essa parte de raiz e tecidos vegetais. Feito? Na próxima aula a gente continua com tecidos vegetais, falando ali sobre o caule e folha. Feito? Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer, e até a próxima aula. Tchau, tchau!